capítulo 15, no versículo 16, diz assim: Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao meu Pai, em meu nome, ele vos conceda. Amém? Feche os seus olhos e diga assim comigo: Pai, fala comigo nessa noite. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Os judeus, o povo judeus, os judeus eles tinham uma coisa muito linda em ensinar, em passar para os seus filhos os ensinamentos bíblicos. E a tradição oral era muito forte. A criança nascia e eles já começavam a ensinar para a criança tudo que aconteceu, em Gênesis, Êxodo, tudo, eles passavam. E as crianças, elas ansiavam o dia que elas poderiam ir para a escola e agora aprender da boca de um rabino e não mais dos seus pais. Então, quando elas completavam 6 anos, elas iam para a escola para aprender sobre a Bíblia, aprender sobre Deus. E esse primeiro estágio acontecia dos 6 aos 10 anos. E recebia o nome de Beit Sefer, que é casa do livro. E essas crianças, dos 6 aos 10 anos, elas ficavam ali aprendendo, principalmente sobre a Torá, que é os 5 livros da Bíblia. Então, as crianças, olha só, de 6 a 10 anos, elas decoravam todos os 5 primeiros livros da Bíblia. Você sabe algum versículo de cor, um capítulo? As crianças de 6 a 10 anos, elas decoravam os 5 primeiros livros da Bíblia. Vírgula, ponto, tudo, elas decoravam. Então, quando chegava mais ou menos com uns 10 anos, as crianças que não foram muito bem nesse primeiro estágio, elas eram enviadas para casa. E as outras dariam continuidade a um novo estágio, a um novo ciclo. E agora, dos 10 anos, a partir dos 10 anos, eles iam para um novo estágio, que era agora a escola secundária, que era Beit Talmud, que é casa de aprender. Então, agora, observe que dos 6 aos 10 anos, elas iam aprender agora a Torá, os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas, a partir dos 10 anos, elas agora iriam aprender todo o Velho Testamento. Aí já dificultou, né? Eu não estou falando para vocês de falar um versículo esporádico, alguma coisa assim, não. Elas tinham que decorar todo o livro, né? Elas tinham que falar o capítulo que o rabino perguntasse, elas deveriam falar de cor. Então, dificultava muito a vida das crianças. Então, quando chegava dos 10 aos 14 anos, aqueles que se saíam bem, eles iriam para um terceiro estágio. Porém, aqueles que não foram tão bons assim, né? Aí eles iriam para casa para aprender a profissão do pai. Agora, no terceiro estágio, que era o Bet Midrash, casa de estudo, depois dos 14 anos, a criança, os homens, né, em especial, eles escolhiam um rabino famoso naquela época e eles se ofereciam para ser os discípulos dele. Ele falava assim: olha, eu quero ser o seu discípulo, né? Eu quero ser o seu talmidim. E aí, aquele rabino, ele iria fazer uma bateria de perguntas para aquele garoto, para aquele jovem. Se ele respondesse, aí ele iria continuar os estudos. Se ele não conseguisse responder todas as perguntas mais profundas que o rabino fizesse para ele, o rabino ia pegar na mão dele, ia dizer: camarada, você é bom. Bom, mas não é o suficiente para mim. Você é bom, eu acredito que você vai dar muita alegria para os seus pais, mas você não é bom o suficiente para estar na minha turma, para estar como meu discípulo. E imagine a tristeza daquele jovem, imagine a tristeza daquela criança, daquele adolescente que sonhou desde pequeno estudar e um dia ser um rabino, e ouvir
que ele não era bom o suficiente para continuar ali. E eu imagino que ele voltava para casa e os seus pais ali ansiosos para vê-lo e perguntar: e aí, meu filho, como é que foi? Passou? E ele dizer: pai, eu não fui tão bom assim. Imagine a tristeza daquele adolescente, daquele jovem, quando ele voltava para casa. E os outros que conseguiam responder todas as perguntas do rabino, né? Aí o rabino ia dizer: olha, segue-me. Não precisava dizer mais nada. Então, toda criança, todo adolescente, nos tempos bíblicos, eles sonhavam em ouvir da boca de um rabino essas palavras: segue-me. Alguns não conseguiam ouvir essa palavra. A única coisa que eles ouviam é: você é bom, mas não é tão bom para continuar aqui. E esses poucos, os pouquinhos, era a elite. Aqueles que conseguiam ouvir essas palavras: segue-me. Esses ficavam felizes porque agora eles iriam estudar com o rabino, e agora eles iam aprender não só a decorar a Torá, não só a decorar o Velho Testamento, mas agora eles iam aprender a interpretar o que o texto queria dizer. Eles iam aprender agora qual era a visão do seu rabino relacionada àquele texto. Então, era muito importante isso. E aquele jovem, aquele adolescente, eles ficavam com esse rabino estudando até eles completarem 30 anos de idade. E quando eles completavam 30 anos de idade, agora, eles não eram mais o talmidim de um rabino. Agora eles se tornavam um rabino. E agora eles poderiam escolher os seus próprios talmidim. Estão entendendo? Amém. Então, nosso Senhor Jesus, ele passou por todas essas fases. A Bíblia vai dizer, né? Nós vemos algumas passagens que chamam ele de Rabi. Então, o Senhor, ele era o mestre. E ele passou por todas essas fases. Ele passou pela primeira fase, ele passou com excelência, foi para o segundo estágio, para o terceiro estágio, e ele se tornou um rabino, um rabi daquela época, um mestre. Só que agora ele tinha o direito, quando ele venceu tudo, de ficar lá, esperando os talmidins, os adolescentes virem correndo para ele e perguntar: me escolhe, eu posso ser seu talmidim? Eu posso andar com você? Só que o Senhor, ele faz algo totalmente diferente. Sabe o que Jesus faz quando ele vence? Agora com 30 anos, ele já tem o direito de escolher os seus próprios discípulos. Ele não espera ser chamado, ser escolhido. Ele vai atrás daqueles que provavelmente não conseguiram passar em nenhum estágio. Ele foi atrás daqueles que talvez ouviram as palavras: você não é tão bom o suficiente para ser meu discípulo. Você não é bom o suficiente para estar na minha equipe. E Jesus, ele foi atrás dessas pessoas. Vocês podem dar um glória a Deus para eu beber um pouquinho de água? Glória a Deus. Não, fala mais alto. Glorifica a Deus aí, gente, para beber água. Vai. Pronto. Então, Jesus foi atrás desses rejeitados. Sabe por quê? Porque o homem pode rejeitar. O homem pode te rejeitar, mas Deus nunca vai te rejeitar. Deus nunca vai te rejeitar. O Senhor, ele olha para dentro de nós e ele vê aquilo que nós não conseguimos ver. Ele olha para dentro de nós e ele vê a capacidade que eu e você não conseguimos olhar e ver que nós temos. E o Senhor, ele viu que aqueles discípulos que foram rejeitados, porque normalmente aqueles que não conseguiam se tornar um rabino, estar ali trabalhando naquele meio, iriam viver a profissão do Pai. E a maioria dos discípulos de Jesus, eles se tornaram ou pescadores, né, coletor de impostos. Então, assim, provavelmente tem chances desses discípulos não terem conseguido passar nessas escolas. E Jesus foi atrás deles, porque Jesus não rejeita ninguém, Ele não despreza ninguém, Ele acredita em nós. E você acredita que Ele acreditou em você? Ele acreditou em você, Ele te escolheu. E quando o Senhor escolhe um homem, não importa quem rejeita.
Quando o Senhor escolhe alguém, não importa quem rejeita, porque o que importa é a vontade, a opinião do Senhor ao nosso respeito. Então você não é um rejeitado, você é um escolhido pelo Senhor. Aleluia! E aí você fala assim, olha, eu imagino que quando o Senhor Jesus, para a gente, quando a gente olha na Bíblia e vê aquela palavra, segue-me, a gente não consegue entender bem. Para a gente é só uma frase bonita, né? Segue-me. Mas naquele contexto judaico, essa palavra para eles tinha muita coisa. Porque para eles era tudo o que eles sonharam em ouvir durante toda a sua infância, adolescência. E eles não ouviram essas palavras. Mas agora, aqueles discípulos, eles escutam o mestre dizendo, segue-me. E eu imagino eles pensando assim, será que ele não sabe que eu fui rejeitado porque não me acharam tão bom assim para estar na equipe? Será que ele não sabe que eu não era bom o suficiente para eles? Mas deixa eu te dizer uma coisa, ele sabe de tudo. Ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece os nossos erros, ele conhece tudo. E é incrível que mesmo ele sabendo de tudo isso, ele ainda nos chama. E mesmo o incrível é saber que ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece todos os nossos erros e ainda assim ele nos chama para segui-lo. Esse Deus é lindo demais, aleluia. Pode aplaudir o Senhor, aleluia, aleluia. E todos os rabinos, eles tinham umas leis, um jugo, umas regras que fazia com que os 10 mandamentos se tornassem muito mais pesado, porque fora, né, os 10 mandamentos, as outras leis que Israel tinha, cada rabino tinha as suas próprias leis e dificultava tudo. Então, aqueles discípulos, aqueles talmidim, eles se aproximavam dos seus rabinos para entender o que eles achavam do sábado, o que eles achavam disso, o que eles achavam daquilo. E quando eles se aproximam de Jesus, eles querem saber quais são as regras de Jesus, qual é o jugo de Jesus, o que é que Jesus tinha para dar. E a resposta de Jesus é muito lindo, sabe? Jesus diz assim, olha, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! Tudo que Jesus está querendo dizer é, ei, eu não estou fazendo um monte de lista, eu só quero que você ande comigo. Eu só quero que você tenha prazer em andar comigo. Querido, não importa o que falaram de você, não importa como você chegou aqui cansado, fadigado com todas as coisas, mas o fardo de Jesus é suave, é leve, e Ele está dizendo assim, ei, deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar da tua vida, descansa em mim, porque o meu fardo é suave, é leve, aleluia, aleluia. Jesus foi atrás daqueles homens que foram rejeitados, que foram tidos como não tão bons para estar junto com outros, ou no meio ali daquelas pessoas que eram consideradas boas, e alguns foram rejeitados, mas o nosso Senhor Jesus foi atrás dessas pessoas que era rejeitada pelos homens, porque os homens podem nos rejeitar, os homens podem virar as costas para nós, mas é lindo ouvir Jesus dizer para a gente, eu não te rejeito, eu não te abandono, eu não te desamparo, aleluia. E é engraçado que aqueles homens que para alguns não eram tão bons, aí o Senhor disse, são esses que eu vou usar para edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Aqueles homens, tudo que eles sonharam quando eles eram crianças, era ouvir dizer, segue-me. Era se tornar um dia um rabino famoso da época. Mas tudo que o Senhor tem para nós é infinitamente maior do que nós pensamos ou imaginamos.
Aqueles discípulos, talvez eles sonharam em um dia ser um rabino famoso da época. Mas o Senhor falou para eles, olha, o que eu tenho para vocês vai perpetuar gerações. O que eu tenho para vocês não é só se tornar um rabino de uma época, mas seu nome vai estar registrado nas Sagradas Escrituras e as próximas gerações saberão quem foram vocês. Deixa eu te dizer, ouse sonhar os sonhos de Deus, porque Ele sempre sabe o que é melhor para eu e você. Os sonhos de Deus são perfeitamente melhores do que aquilo que nós imaginamos, porque a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu o coração do homem, são o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Oh, aleluia! E os talmidim significa discípulo, viu? Discípulos, talmidins, discípulos, talmide, discípulo. Então, os talmidins, eles tinham que andar sempre pertinho do seu rabino, do seu mestre, para conhecer melhor ele, para entender tudo o que ele fazia, tudo que ele pensava e tentar imitar. E quando o Senhor, Ele nos chama e Ele diz assim, olha, vem andar comigo, o Senhor está dizendo, vem andar comigo, vem estar junto de mim, vem caminhar comigo, deixa eu te guiar, deixa eu te mostrar um novo caminho, deixa eu te mostrar uma nova realidade que é diferente daquilo que as pessoas falaram com você. E quando Ele nos chamou, Ele disse, em outras palavras, levanta a sua cabeça. Levanta a sua cabeça, não importa o que falaram com você, levanta a sua cabeça e entenda que o que eu tenho para você é muito maior do que você imagina. Aleluia! E o nosso descanso não é aqui. Talvez você chegou aqui dizendo, pastora, mas eu me sinto tão cansado. Eu me sinto tão fadigado que eu falo assim, Senhor, eu não quero mais andar, eu quero chegar, eu quero ficar no meu cantinho, eu quero sentar e ficar ali quietinha no meu banco, no meu cantinho, eu não quero me envolver com nada. Queridos, o nosso descanso não é aqui. Vai chegar um dia que nós iremos para a glória e lá nós descansaremos, amém? Mas o nosso descanso não é aqui. Então o Senhor, Ele te chamou para uma grande obra, Ele te escolheu porque Ele acredita em você. Ele te escolheu porque Ele acredita na tua capacidade. Então aqui não é o nosso descanso. Ele nos chamou porque Ele acredita que podemos dar frutos e muito frutos para Ele. O Senhor, Ele acredita que nós podemos dar muitos frutos. E é por isso que eu vim com uma boca profética para te dizer que você não pode parar. Independente do que falaram de você, independente do que causou toda essa tristeza no seu coração, você não pode parar, porque o Senhor tem muito ainda a fazer na sua vida e na minha vida. Uma árvore, ela não para de dar fruto só porque ela é apedrejada, para. Eu quero chupar uma manga, está cheia de manga, aí você vai, joga um monte de pedra naquela árvore, ela vai parar de dar fruto porque ela foi apedrejada? Não. Então nós não podemos parar de dar frutos porque fomos apedrejados, porque fizeram alguma coisa conosco, ou porque as coisas fugiram do trilho. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor sempre vai estar com você. No seu momento mais difícil, no seu momento mais alegre, em todos os momentos, Ele prometeu que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. E nós precisamos entender isso. Só que é fácil acreditar que Cristo está conosco quando as coisas vão bem, não é? Estou prosperando na igreja, glória a Deus. Estou prosperando no trabalho, glória a Deus. Estou prosperando em todas as áreas, glória a Deus. Cristo está comigo. Mas quando as coisas apertam um pouquinho, a gente fala, não, tem alguma coisa de errado. Acho que Cristo me abandonou. Acho que Cristo não está mais comigo. Acho que Jesus não me ama mais. E a gente qualquer coisinha a gente faz um mimimi, né? Não me ama mais. Me abandonou. O ano de 2018, eu tive um ano muito difícil. Eu sempre sonhei em ter uma menininha. Antes de casar, eu já tinha um nome. Seria Geisiele. E aí, quando eu me casei, vieram os 2 primeiros meninos. Aí, meu marido falou, vamos fechar a fábrica. Bora fechar a fábrica, 2 já é o suficiente. Aí,
O Senhor falou, não, peraí, não vai fechar a fábrica agora não, vou mandar a menininha. Aí mandou, descobri que eu estava grávida. Era uma menininha. Eu falei, glória a Deus, é a minha menina. E aí, na emoção, com 5 meses, eu fui lá e comprei todo o enxoval. Quase tudo. 80% do enxoval eu comprei. E para minha tristeza, com 5 meses, eu perdi aquela neném. Para mim foi uma tristeza, porque quando eu estava internada, muitos pastores aqui da cidade foram lá no hospital orar por mim, interceder. E eu falei, Senhor, eu sonhava, imaginava assim, olha, uma mão, porque a neném desceu do útero. E apesar de ainda estar dentro de mim, mas ela não estava mais no útero. E eu imaginava uma mão vindo, pegando a criança, colocando de volta para dentro do útero novamente. E no outro dia o médico me perguntar, a criança voltou para o lugar, o que aconteceu? E aí eu responder com gosto, foi o meu Deus que fez o milagre. Mas chegou no outro dia, o milagre não fez, não tinha milagre. Para piorar a minha situação, 6 meses depois, eu perco minha mãe. Eu fui levar ela para fazer um exame, e na hora do exame ali, ela teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu nos meus braços. Se não bastasse, 29 dias depois, eu perco meu irmão, que é 1 ano mais velho que eu. E a nossa mente humana, tudo que a gente quer dizer é, Deus me abandonou. Não, Deus não se importa mais comigo. Deixa eu te dizer uma coisa, foi nos piores dias da minha vida que eu entendi que Deus estava comigo. Foi nos piores dias da minha vida que eu entendi que Deus não havia me abandonado. Porque se não for o amor do Senhor, eu não estaria aqui para contar esse testemunho. Mas eu sei que mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele permanece do nosso lado. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Aleluia! Então, nesse capítulo 15, aparece por 12 vezes a palavra permanecer. Sabe por quê? Você precisa permanecer em Cristo, mesmo quando as circunstâncias fogem do seu controle. Você precisa permanecer em Cristo, mesmo quando as coisas não estão do jeito que você quer. Você precisa permanecer em Cristo, mesmo quando tudo que você queria não está acontecendo. É permanecendo em Cristo que Ele te dá vitória. É permanecendo em Cristo que você dará frutos. É permanecendo em Cristo que Ele faz um milagre na tua vida. Aleluia! 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 E às vezes, queridos, tudo que a gente fala, não, eu preciso me isolar, está difícil. Não, pastora, está difícil, eu preciso me isolar, eu preciso ficar no meu cantinho, eu preciso ter um tempo só para mim, Deus. Deus não precisa de mim, Ele tem tantos por aí. Mas deixa eu te falar uma coisa, o que Deus projetou para a tua vida, Ele tem só com você, sabe? Há um mistério de Deus, porque nós somos bilhões, gente, de pessoas, e cada um tem uma digital diferente, não é? Você tem a mesma digital que a minha? Não, cada um de nós temos uma digital diferente. Há um propósito do Senhor diferente para cada um de nós, e nós precisamos viver isso, porque se eu não fizer, Deus vai levantar outra pessoa? Sim, vai, mas há coisas que Deus quer fazer através de mim. Há coisas que Deus quer fazer através de você. Lembra de Elias? Elias, quando ela estava escondida em uma caverna. Aí está lá, cheia de mimimi. Ai, o Senhor não me ama mais, eu vou morrer, você sabe, eu quero me matar. Aí o Senhor fala assim, Elias, o que fazes aí na caverna? Bora, levanta. Não, Senhor, só tem eu agora. Todo mundo morreu, só tem eu. Aí o Senhor, não, tem ainda mais 7.000. Só que mesmo tendo 7.000, Elias, eu vim te buscar. Porque eu quero que você dê frutos. O que eu tenho para fazer é através de sua vida. É interessantíssimo, irmãos. Porque tem muita gente por aí que faria melhor do que eu. Mas o Senhor me escolheu para fazer. Tem pessoas aí que fariam a obra melhor que você. Mas o Senhor te escolheu. O Senhor tem um propósito na tua vida. E nós precisamos entender isso e viver tudo que o Senhor projetou para nós. Mas a coisa, eu estava até comentando com as mulheres ontem, é porque nós temos uma dificuldade de entender quem nós somos em Deus. Nós temos muitas dificuldades em entender quem nós somos em Deus. E às vezes a gente fica se comparando com outras pessoas. Não, mas eu queria ser que nem fulana.
Eu queria ser que nem ciclano. Eu queria ser desse jeito, eu queria ser assim. E começa a falar um monte de coisa. E começa... Você precisa ser você. Deus te chamou da forma que você é. Do jeito que você é. Lembra daqueles discípulos que eu falei que foram rejeitados? Eles foram rejeitados pelos homens, mas Deus viu um valor neles que talvez eles mesmos nem tinham conseguido entender o valor deles. Deus viu algo em você precioso e Ele tem te chamado para trabalhar na obra dEle, e Ele tem te chamado para frutificar, e Ele tem te chamado para viver coisas extraordinárias. Tem muita gente que não conseguiu entender isso e tem estado infrutífero na obra do Senhor, porque não consegue entender quem é Ele. Ah, mas quem sou eu diante do Senhor? Quem sou eu na igreja? Eu não sirvo para nada. Ou sirvo para nada, que não sai da boca de algumas pessoas. Eu não sirvo para nada. Se você não servisse para nada, Deus não havia te escolhido. Se você não servisse para nada, você não estaria aqui nessa noite ouvindo essa palavra. Se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor acredita em você. Ele conta com você. E Ele quer que você viva tudo aquilo que Ele projetou para a tua vida. Aleluia! Aleluia! Só que a gente tem dificuldade de entender isso. A gente tem dificuldade. Ah, mas o que eu sonhei foi outra coisa diferente. Quando eu comecei a ministrar, eu tinha muita dificuldade em entender o meu ministério. Porque no antigo ministério que nós estávamos, os irmãos eram mais pentecostal, mais do que eu. Viu? E aí, eu era muito, a minha voz mais suave. Aí eu ficava, mas eu queria ser que nem ela. Eu queria ser que nem ela, eu queria ser assim. Aí o Senhor começou a ministrar no meu coração, ei, eu te chamei para uma obra, eu te chamei diferente, eu quero você nessa área, então viva o que eu tenho para você, para de ficar se comparando com outras pessoas. E eu comecei a entender o que Deus tinha para a minha vida. Você consegue entender quem é você em Deus? Se eu te perguntasse quem é você em Deus, você saberia me falar? Todos nós temos um nome, né? Todos nós, na nossa identidade tem nome, data de nascimento e tem uma digital. O nome, nós temos um nome aqui na terra. Mas lá no céu, nós temos um nome que a Bíblia vai dizer que só o Senhor conhece. Olha que lindo é saber que eu tenho um nome que só Deus conhece. Aleluia! Me chamam de Dani aqui, o meu marido me chama de amor. Mas Deus me chama de um nome que é só Ele que conhece. Ai, que lindo! Aleluia! E nós temos um nome, e quando nós nascemos, quando aceitamos o Senhor Jesus, nós ganhamos uma nova data de nascimento. E essa data de nascimento é a data que você se converteu. E aí nós temos na nossa identidade filiação. Filiação é o quê? Nome dos pais. Aqui na terra você teve um pai. Mas na nossa nova identidade, o nosso pai é o nosso Pai Celeste. E Ele é o Pai perfeito. Eu não sei qual foi a sua experiência com um pai terreno. Talvez a sua experiência não foi tão boa. Talvez o seu pai ou sua mãe fez coisas com você que te entristeceu, que te trouxe muitos traumas, que modificou a tua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, se o seu pai aqui na terra foi bom, ele nunca vai chegar aos pés do Senhor. E se ele foi ruim para você, eu quero te dizer que você tem um pai perfeito. Aleluia! E esse pai perfeito nunca vai te abandonar, nunca vai te deixar, ele nunca vai te rejeitar. Como ele fez com aqueles discípulos, ele não vai te rejeitar, ele nunca vai te abandonar. O Senhor sempre vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é engraçado que no capítulo que nós lemos em João, diz que agora ele não nos chama mais de servos. Ele nos chama agora de o quê, irmãos? Amigos. Ele nos chama de amigos agora. Você consegue entender quão maravilhosa é essa palavra? Nós não somos mais servos, porque um servo não sabe do que o seu senhor vai fazer. O servo não conhece nada, mas o Senhor agora ele nos chama de amigos. E Ele nos chama agora para viver algo novo.
Ele nos chama agora para caminhar com Ele. Diz, ei, vem caminhar comigo. Vem andar comigo. Vem, deixa eu te guiar, deixa eu te conduzir. Deixa eu agora caminhar contigo e ser o seu par perfeito, e ser o seu pai perfeito, e ser o seu condutor. Aleluia! E eu vim nessa noite trazer para você o resgate da sua identidade, da sua chamada, porque nós só conseguiremos dar frutos, irmãos, quando nós entendemos que nós somos em Deus. Não adianta você dizer, eu vou dar frutos de qualquer jeito, não. Você só vai conseguir dar frutos quando você consegue entender quem você é em Deus, escolhido. Aleluia, escolhido, amado, perdoado, alguém que foi chamado. Você não está aqui porque você quis, mas Ele te escolheu, Ele te disse, vem, segue-me, eu quero você, eu acredito em você, eu confio em você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu não vou me demorar mais, mas eu quero te convidar agora a orar comigo. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você chegou aqui frustrado, com palavras que você já ouviu, que machucou seu coração. Talvez você chegou aqui e já sofreu rejeição na tua vida. Talvez você já sofreu tantos problemas. Mas eu quero que nessa noite você entenda que o Senhor te ama. Que o Senhor não te rejeita. Que o Senhor não te despreza. Aleluia. O amado Espírito Santo, Ele está aqui nessa noite. E Ele está te dizendo, ei, levanta a cabeça. Levanta a cabeça, eu tenho algo melhor, eu tenho algo preparado para a tua vida. E eu quero que você viva tudo aquilo que eu projetei para você. Não importa o que falaram de você, não importa o que fizeram com você, não importa as palavras de acusações, de rejeição, mas o que importa é que eu estou te chamando agora para viver algo sobrenatural. Eu te escolhi para um propósito nessa terra e eu quero confiar em você, eu quero acreditar, eu acredito em você. Aleluia. Ah, Espírito Santo, nessa noite nós queremos orar agora por teus filhos, Pai. Aleluia. Eu não sei, Deus, o passado de cada um. Eu não sei o que cada um viveu. Talvez tem pessoas aqui que foram rejeitados, assim como aqueles discípulos. E por isso eles não conseguem frutificar na tua obra. Eles não conseguem viver aquilo que o Senhor tem para eles. Porque dentro do seu coração, ele se sente tão pequeno, tão impossibilitado de fazer algo na tua casa. Oh, Espírito Santo, mas eu quero te pedir nessa noite que o Senhor mostre para ele que mesmo quando ele foi rejeitado pelos seus pais ou por outras pessoas, o Senhor nunca rejeitou, o Senhor sempre esteve ali do seu lado. E o Senhor tem escrito uma nova história para cada um, aleluia. Ah, Senhor, nesse momento nós convidamos o Senhor a sarar os corações aqui, Pai. Se tem alguém aqui com feridas e por isso não tem conseguido frutificar na tua obra, eu te peço que nessa noite o Senhor sare os corações aqui, Senhor. Sare os corações aqui, nesse momento, em nome de Jesus. Nós queremos viver algo inédito na Tua presença, Pai. Nós queremos fluir nos Teus rios. Nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas eu sei que feridas, aleluia, as feridas nos paralisam, irmãos. Tem muita gente que não consegue frutificar na igreja, porque as feridas machucam seu coração. E aí ele olha para um espelho, para a sua autoimagem, e ele se sente um ser tão inferior. Ele se sente um ser tão inferior a outras pessoas. E ele olha e diz, eu não tenho valor. Você acha mesmo que se você não tivesse valor, o Senhor tinha lhe trago nessa noite aqui para dizer que Ele te ama, para dizer que Ele se importa com você? Você acredita
acredita mesmo que se você não tivesse valor, Ele teria morrido em uma cruz do Calvário por você? Oh, o Senhor te ama de forma incondicional, querido. O Senhor te ama e Ele está te chamando nessa noite a caminhar com Ele. O Senhor te chama nessa noite a andar sobre as águas com Ele, dizendo: vem, filho, segue-me, 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 segue-me. Oh, o Senhor quer realizar sonhos nessa noite. O Senhor quer marcar uma nova história para a tua vida. Mas diga para o Senhor onde está a ferida do seu coração agora. Tudo que tem impedido você frutificar na obra do Senhor. Diga para Ele agora: Senhor, o Senhor sabe o que me fizeram. O Senhor sabe as palavras de afrontas que falaram, que mexeu com o meu coração. Diga aí para Ele. Sabe, não é feio dizer para o Senhor tudo que se passa. Chega, eu não posso chorar, eu não posso falar para o Senhor, senão eu vou chorar. Se derrama na presença do Senhor. Diga para Ele. Diga para Ele tudo que se passa agora. Fala para Ele de forma especial: Senhor, eu quero frutificar na Tua obra, mas ainda eu não estou conseguindo, porque algumas coisas me prendem. Me prendem, sabe, irmãos? Quando nós estamos começando a dar frutos, os frutos normalmente acabam pesando um pouquinho, porque fruto pesa numa árvore. Mas é o Senhor quem nos sustenta. É o Senhor quem nos sustenta. E o Senhor nessa noite está querendo caminhar com muita gente aqui, dizendo: vem, eu quero te levar para um novo propósito. Eu quero te levar agora para algo mais profundo. Oh, Espírito Santo, abraça-nos agora nessa noite, Senhor. Abraça-nos nessa noite, Senhor. Sara corações feridos nessa noite, Senhor. Que o bálsamo do Senhor seja derramado agora em cada coração. Ah, Deus, traga alegria para almas aqui, Senhor. Traga refrigério aqui nessa noite, Espírito Santo. Traumas do passado que seja repreendido agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Palavras que te paralisaram. Palavras que não deixaram você crescer na sua vida secular, na sua vida ministerial. Eu anulo, eu repreendo agora em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Todas as palavras que lançaram contra você, eu repreendo agora em nome de Jesus. Você não é o que o homem falou. Você não é o que as palavras falaram com você. Você é o que Deus pensa ao seu respeito. Palavras não te definem, mas sim o que Deus pensa sobre você. Aleluia! 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 Eu quero te convidar, segura na mão desse irmão que está do seu lado. Ore com ele em nome de Jesus. Ore com ele em nome de Jesus. Aleluia. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Você consegue ouvir isso? Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te
que tem impedido você de frutificar na obra do Senhor? Mulher, o que tem te impedido de frutificar na obra do Senhor? Homem, o que tem te impedido de frutificar na obra do Senhor? Sabe, é momento de dizer para Ele: Senhor, eu não estou conseguindo. Há coisas na minha mente, nas minhas emoções que precisam ser sarados. Tem lembranças que precisam ser tiradas do meu coração. Tem palavras que eu preciso liberar o perdão para mim mesmo, para outras pessoas. Sabe, às vezes nós não conseguimos fluir, nós não conseguimos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, porque algumas coisas têm nos paralisado. Mas hoje é dia de jogar ela no chão e dizer: Senhor, eu estou me entregando por completo. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para minha vida. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para minha vida. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, trabalha nessa noite, Senhor. Aleluia. 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 Se tem alguém que você não conseguiu liberar o perdão, lembra aí. Se tem alguém que te feriu, sabe, são certas coisas que nos impedem de frutificar na obra do Senhor. Frutificar em áreas da nossa vida. E uma delas que nos torna infrutíferos é a falta de perdão. A falta de perdão, ela mexe com a nossa vida. E quando a gente perdoa, é como se nós abrimos uma porta. O perdão é uma chave que destrava e você consegue fluir, subir para outros níveis. E nessa noite eu quero te convidar agora a liberar o perdão. Olhe para dentro de si: Senhor, se eu não estou conseguindo fluir, porque dentro do meu coração eu não consigo perdoar fulano, porque ele me machucou, ele falou palavras que feriram meu coração. Mas nessa noite libera o perdão. Tem muita gente que acha que o perdão é bom para fulano, porque eu perdoei. Não. Nós somos os mais beneficiados quando a gente libera o perdão. Quando você não perdoa, é como se você tomasse um veneno, esperando que outra pessoa morresse no seu lugar. E quando você perdoa, você está livre de tudo isso. Se a pessoa está aqui, você se sentir à vontade, vá até ela, peça perdão. Se não está aqui, libera o perdão aí, em nome de Jesus. Libera o perdão para você mesma. Tem gente que não consegue se perdoar porque é algo que ela fez. Eu conheci uma irmã que ela tinha 60 anos de idade e ela nunca conseguiu se perdoar, porque quando ela tinha 22 anos, ela cometeu um aborto. E ela já tinha 60 e ela não conseguia se perdoar. E eu falei para ela: mulher, se liberte hoje. Se perdoe hoje em nome de Jesus. Se perdoe hoje em nome de Jesus. Libera o perdão. Diga: Senhor, eu quero fluir. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para minha vida. Eu quero frutificar. Eu quero alcançar lugares altos. Então libera o perdão em nome de Jesus. Oh, esqueça o que te falaram, esqueça o que te fizeram. Viva agora o que Deus tem para a tua vida. Viva o novo de Deus. Aleluia.